eu apresentar aqui com muito carinho, com muito amor, pastor Sidão, pastor dos meus filhos. São pastores dos meus filhos. Você vê como é que eles são velhos, né? Esse amor vem durando. Pastora Raquel, pastor Cid, eu quero convidá-los a subir. Amém, alegria. Salve o Senhor com uma salva de palmas pela vida deles, por ter vindo de tão longe nos honrar. Deus abençoe. Glória a Deus, igreja. Tivemos um tempo especial ontem com os casais, né? E eu espero que a gente possa deixar mesmo uma sementinha aqui nesse lugar tão apaixonante, tão casa, né? Realmente a gente se sente em casa. E isso é tão bom que a gente sai lá do outro lado do continente, vem para cá e parece que a gente nem viajou. Isso é gostoso demais, né? E eu louvo a Deus por essa igreja nesse lugar. Louvo a Deus porque realmente o Senhor tem uma promessa para nós que Ele nos enviaria às nações, nos plantariam em lugares e nós verdadeiramente seríamos como árvores frutíferas, plantados junto a ribeiros de água. E eu posso ver Braga mesmo, cada pessoa sendo alcançada pelo Evangelho, por aquilo que sai desse lugar, pelas águas que saem desse lugar, que são águas límpidas, águas puras, né? Que vai percorrer aí, entrar nas casas, nos lares, nos comércios, para conhecer o Evangelho poderoso de Jesus. E podem contar com nossas orações. Intensamente oramos por vocês, pelos pastores desse lugar, e é uma alegria novamente estar aqui nesse altar. É honra demais a gente ser recebido assim, com tanto carinho por vocês. Obrigada. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que manhã especial, né? Eu estou me sentindo muito em casa, porque aqui está um pouco da história das nossas vidas, né? Eu vou tentar resumir para vocês entenderem um pouquinho do que está acontecendo, porque a história começa muito com a Denise Aladim mesmo, porque a minha sogra, a mãe da pastora Raquel, conviveu um tempo na casa dos pastores lá no Brasil, então já tem essa semeadura que já foi feita na vida da minha sogra. E ontem eu estava até tendo esse memorial do tempo que eu estava começando a conviver com a Raquel no relacionamento e lembrando da história que a minha sogra ela sempre foi uma mulher muito de Deus, mas quando colocou a pastora Denise, eu acho que o negócio potencializou ainda mais, né? Que a minha sogra é a nossa intercessora, está cuidando das nossas filhas no Brasil. E aí eu chego aqui e vou revendo alguns momentos, tá? O Anderson e a Fernanda que estão ali atrás são nossos amigos de ministério há muitos anos no Projeto V. Começamos juntos ministrando sobre jovens lá no ministério, eram do município de Resende, próximo à cidade de Volta Redonda. E quando falou dos filhos pequenos e eu pastoreando eles, né, eu e Raquel, a gente tem a Glaucia aqui, que foi nossa ovelhinha com 10, 11 anos. Aí eu perguntei a idade para ela ali, eu nem vou, calma que eu não vou falar a tua idade, fica tranquilo. Mas eu vi que o tempo passou, né? E ela está morando em Porto aqui, é a primeira geração nossa de discípulos. Gente, pensa uma figura incontrolável para cuidar, porque foi a nossa prova de fogo. Foi prova de fogo. E fiquei muito feliz de saber também que o irmão dela hoje é discipulado pelo Ian, lá no nosso ministério. Então, como é que as coisas se conectam, né? Deus ele tem um desenho muito precioso por isso. E o Ian foi um tempo o nosso líder de louvor na rampa também. Então as coisas são muito bem desenhadas. E eu acho que isso é a igreja. É quando a gente consegue entender que tem histórias que estão entrelaçadas, né? E eu tenho certeza que se a gente começar a conversar um pouco com cada um, a gente vai ver que as histórias vão se entrelaçando mais ainda e vão vendo detalhes, né? Teve um fato curioso, acho que o Ian percebeu também. Nós estávamos num restaurante ontem, né? Não vou fazer propaganda aqui, não. Mas o tempo todo chamavam Pereira, né? É um sobrenome muito comum aqui, né? E eu sou Pereira, o Ian é Pereira. Eu falei, Ian, a gente está em casa mesmo, que o negócio estão chamando a gente o tempo todo aí, mas é saber que isso são conexões que Deus faz e a gente está muito feliz por isso. Podem se assentar, fica à vontade. Vocês vão ter que me ouvir. Ou quem estava aqui ontem vai ter que me ouvir de novo. Eu ministrava sobre os casais ontem. Eu falei que eu peguei um desafio, né? Que ministrar depois da Raquel é delicado, né? E ontem ela me expôs o suficiente aqui para eu ter até vergonha de estar aqui hoje, né? Pega a Bíblia para mim, meu amor, e o celular, por favor.
eu quero, antes de ministrar a palavra, eu quero fazer mais uma oração. E eu gostaria de fazer essa oração muito simples, mas é uma oração que eu gostaria que você pudesse, de alguma forma, colocar essa oração diante do Senhor, porque as igrejas agora, muitas igrejas estão reunidas em vários lugares. Algumas, dependendo do seu horário, do fuso horário, elas não estão. A gente está vindo de um evento em que nós estávamos com 1.700 líderes aqui em Porto, numa conferência, e teve um momento que o Espírito Santo falava muito comigo a respeito da intercessão da igreja, do quanto a igreja precisa orar, mas quando você tem a igreja reunida, ela potencializa a força dela em oração, na intercessão e na causa que ela coloca. Eu gostaria muito que você pudesse agora, em um minuto que eu orar aqui, colocasse a sua causa pessoal diante do Senhor. Aquilo que te impulsiona a buscar Deus todos os dias. Aquilo que realmente fica te empurrando a despertar e falar assim, Senhor, isso aqui é a minha prova, é a luta que eu estou passando, aqui é o meu momento de gratidão, aqui é o que eu quero mesmo colocar diante do Senhor. Então, vamos ter esse momento, se você puder curvar sua cabeça, mas pensa em você com Deus agora, você e Ele naquele momento, para que depois a gente possa entrar na palavra e a gente diluir isso com muita calma aqui. Senhor, eu quero colocar agora os nossos pedidos diante do Senhor. Nessa manhã, Senhor, de domingo, o Senhor tem separado esse tempo para que muitas pessoas agora em vários lugares estão se curvando, dobrando seus joelhos, colocando suas causas. Então, coloca os teus olhos e os teus ouvidos atentos sobre nós. O salmista já dizia que o Senhor inclina diante daquele que é o teu justo, para que o Senhor possa recolher as suas petições e fazer com que isso se torne a verdade do Senhor para nós. Então, se incline agora, Deus, e ouça as nossas orações. Cada causa aqui, seus filhos e filhas estão colocando diante do Senhor. Ouve-nos agora para que possamos ter a convicção e a certeza, pela fé, de que o Senhor está movendo céus e terras, para que nós possamos ver realizar o agir do Senhor nas nossas vidas. Espírito Santo, fica à vontade para ministrar em nosso espírito, ministra intimamente durante essa manhã, para que possamos sair daqui encorajados, revigorados, pronto para algo novo, pronto para algo distinto, pronto para uma nova página da história de nossas vidas sendo escritas pelas mãos do Senhor. Nos abençoe, Pai, e abençoando a nossa vida, sabemos que está abençoando aqueles que estão perto de nós, nossos familiares e até os que estão distantes. Senhor, faça agora com que aquilo que estamos colocando não seja somente uma urgência ou uma necessidade, mas seja porque o Senhor ama e gosta daquilo que nós fazemos, que é obedecer à Tua vontade. Então, Senhor, nós colocamos este culto, colocamos nossas famílias, colocamos este momento em prol daquilo que o Senhor vai fazer e já está fazendo em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Eu estou numa fase de pregações que é até estranho, porque eu prego muito para adolescentes e jovens. Mas eu estou numa fase da minha vida que há 2 meses atrás, no mês de julho, eu completei 50 anos de vida. E dos 50 anos para cá, você começa a mudar muita coisa na forma de pensar, na forma de agir. A Ladir já está aqui, já está, calma, pastor, não precisa... Mas eu estou num momento bem desafiador de mudar muitas coisas, principalmente na forma de pensar. Principalmente na forma de pensar. Eu estou tentando levar a vida mais leve, estou tentando cuidar melhor da saúde. A gente vai refletindo em muita coisa, até porque a pastora Raquel ela tem uma frase que me incomoda muito. Aqui não é o encontro de casais, mas ontem eu deveria ter falado e não falei. E ela falou assim, se você não se cuidar e se você morrer, eu caso logo depois de novo, hein? Então ela me provoca com esse negócio aí, eu fico meio tenso. Porque uma mulher linda dessa, já falando assim, eu falei, eu vou ter que me cuidar, vou ter que estar no meu... Mas os 50 anos está me fazendo refletir muito sobre a minha posição com Deus, o quanto eu já servi Ele até aqui. Eu tenho 50 anos de vida e 25 anos de ministério. Então, metade da minha vida até aqui foi servindo ao Senhor. Eu fui conhecer a Jesus com 24 anos de idade. E na minha conversão, e eu falo isso com muita alegria e ao mesmo tempo muito temor, porque eu só congreguei em uma igreja na minha vida, que foi o Projeto Vida. Na verdade, a pastora Silvia, a apóstola Silvia, né, pastora na época, ela me ganhou para Jesus no balcão do McDonald's. Eu era gerente no McDonald's da cidade. E um dia, os pais do Ian, o apóstolo João e a apóstola Silvia, iam comer lá direto. E entre um sanduíche e uma reclamação,
a apóstola Silva pregou, falou de Jesus para mim no balcão, me convidou para conhecer a igreja. Já tinha uma funcionária que era da igreja, uma amiga muito, muito próxima, há muito tempo eu não a vejo, mas foi a que começou a semear na minha vida. E eu lembro que eu falei, eu vou visitar a igreja, o Projeto Vida. E foi a primeira igreja evangélica que eu entrei e nunca mais saí. Hoje pastoreio lá há 18 anos. Então, assim, E nesses 50 anos, foi lá que eu me casei, que eu conheci Raquel, minhas filhas são criadas no ministério. Então, nesses 50 anos, eu tenho passado esse histórico da minha vida até aqui. E as minhas reflexões com Deus têm sido reflexões de um começar após os 50. Eu sei que tem muitos jovens aqui, tá, os meninos de Resende também, agora de Famalicão, né? E tem o João, está ali ainda novo, está ali, vai me ajudar daqui a pouco ali com algumas coisas que eu vou projetar. Mas eu tenho revisitado ao Senhor, e além de revisitar a minha história, eu tenho revisitado o que Deus tem feito até aqui. E toda vez, e principalmente nesse tempo para cá, eu tenho visto que realmente, nesse ano da travessia, o quanto Deus tem dado oportunidade e tem falado nitidamente sobre ter a oportunidade de começar algo novo na sua vida. E eu tenho visto isso claramente, Deus falando comigo. Nunca perca a oportunidade para começar aquilo que eu tenho para você. E todos os dias o despertamento que eu tenho tido de Deus é... Por isso que ontem, quando o Raquel falava assim, o Cid acorda no 220, mas é porque eu tenho um momento que eu estou celebrando muito a minha vida. Eu tenho celebrado muito a minha vida nos últimos anos. Mas nesse ano está sendo diferente. Eu tenho celebrado meu casamento, eu tenho celebrado o crescimento das minhas filhas, eu tenho celebrado a igreja. Onde eu tenho ido, eu tenho visto isso como o grande sinal de Deus para que eu comece coisas novas todos os dias na sua vida. E eu quero já deixar para você, antes de fazer a leitura e antes de começar até uma aplicação da palavra aqui, comece todos os dias uma nova história na sua vida. Quando você despertar, celebre a Deus por isso. Se a noite anterior, ela não foi boa, lembre-se que o Senhor está te dando a oportunidade de começar o seu dia bem na presença dEle. E eu estou fazendo essa reflexão agora. Que bom, porque até aqui foi uma corrida e agora a travessia tem sido outra. E eu sei que a travessia na sua vida também vai ser assim, se você pensar nessa perspectiva. E eu quero te dar uma perspectiva na Bíblia, muito simples, e eu dei esse tema de comece onde você está, porque, na verdade, eu quero ler um texto que é um relato simples do Lucas, do evangelista. Quando ele começa a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, se você puder abrir aí, Atos capítulo 1, no verso 1, eu quero ler com você. Uma coisa que não mudou nessa minha travessia dos 50 anos é a minha vista melhorar. Então agora eu estou tendo que ler com os óculos mesmo. Mas eu quero ler o texto de Atos 1, verso 1, está até projetado para você aí, que diz assim, ó: escrevi o primeiro livro, que é o livro do Evangelho de Lucas, é o próprio Lucas que está dizendo aqui. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Fala assim, todas as coisas que Jesus começou a fazer. Repita comigo. E começou a ensinar. Verso 2, pode passar para mim. Até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Mais um. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Fala, provas incontestáveis. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Até aqui. Deixa projetado o verso 1 para mim, João, por favor. Deixa ele paradinho lá. Que aí eu quero pegar esse texto aqui, essa parte da qual Lucas está escrevendo, ele está lembrando, ele está começando a relatar as histórias do livro de Atos, mas ele pega aqui uma parte que ele lembra assim, eu quero que vocês, ele falando, né, na carta, eu quero que vocês lembrem as histórias que eu contei no meu evangelho, no evangelho de Lucas. Ele estava relatando toda a travessia de Jesus. Desde o nascimento de Jesus, se você pegar o livro de Atos e fazer a leitura, você vai ver que ali está desde o nascimento, o crescimento de Jesus, cada processo da etapa dos milagres, ao crescimento dele no seu ministério, até o momento da morte e da ressurreição e a definição do reino de Deus por meio da figura de Jesus.
o Evangelho de Atos é uma história cronológica da passagem de Jesus na terra. E Lucas resolve começar a carta de Atos lembrando que relata todas as coisas que Jesus começou a fazer. E eu peguei esse texto e fiquei incomodado com a leitura, porque Lucas fez questão de lembrar que Jesus também começou algo. Que Jesus começou de forma humilde. Que Jesus começou de forma simples, diante de desafios. Que Jesus veio em carne e ele inicia o ministério dele prontificando a testemunhar que ele era o Filho de Deus, mas começando de uma forma como todos nós começamos. Jesus em carne, ele começa o seu ministério e ele começa se preparando, começa buscando a unção do Senhor sobre ele, a unção do Pai, e aí sim ele consolida, testificando a implantação do reino de Deus. Então, quando eu peguei essa parte do relato de Lucas aqui, uma coisa me chamou a atenção. Foi aí que eu comecei a refletir como tem sido o meu ministério, e como tem sido a minha vida como homem, como esposo, como tem sido a minha vida como um servo de Deus, como tem sido como pai. Eu comecei a classificar momentos da minha vida e as etapas da minha vida. E é o que eu quero fazer você refletir hoje. E em qual área você vai identificar que você precisa começar algo novo? Às vezes você está pensando assim, eu tomei uma grande decisão de mudar minha vida por completo, sair do Brasil, vir para uma outra nação, vir para um outro continente. Ou talvez você já tenha aqueles momentos em que um primeiro obstáculo, você pensou assim, eu vou desistir de tudo, vou voltar para o Brasil, ou então vou ter que... E você às vezes ficar naquela indecisão pessoal, mas em algum momento Deus intervir e mudar a tua história, mudar a tua decisão, mudar a forma de pensar. Mas como isso acontece? O relato de Lucas aqui é tentar lembrar que se o próprio Jesus começou a fazer, eu e você precisamos ter esse momento importante, essa virada de chave na nossa vida. Todos nós temos a oportunidade de ter uma preparação, todos nós temos a oportunidade de ter um tempo onde a chave há de virar na minha vida e na sua vida, e nós vemos Deus agir da forma que Ele deseja, impulsionar você para esse novo ciclo da sua vida. E eu não sei se você está num momento em que precisa da virada de chave, então hoje aqui eu quero deixar um encorajamento para você. Esse é o momento. Esse é o momento de você colocar diante do Senhor para que você comece a ver algo novo acontecendo. Parece um chavão, mas se você olhar na perspectiva bíblica, o tempo todo o Senhor Deus está nos lembrando que tem um momento para começar. E tem um momento em que Deus vai realizar. Se o próprio Lucas relata que Jesus, no Evangelho de Lucas, ele começou a fazer e a ensinar, e ele diz aqui que as coisas concernentes ao reino de Deus, é porque nós precisamos, na nossa humanidade, como Jesus fez, abrir mão daquilo que é a decisão do homem e começar a andar no agir de Deus. O pastor Luciano Subirá, ele tem um livro, né, que é o Invisível Agir de Deus, e ele tem um capítulo que ele fala exatamente sobre isso. Não é de lá que eu tirei minha referência. Na verdade, eu tirei minha referência de uma frase que eu li de um treinador de pessoas, e eu vou falar disso daqui a pouco, mas quando eu li o livro do pastor Luciano Subirá, ele estava relatando as experiências de novos começos da vida dele, de várias etapas, desde a etapa do início do ministério, da etapa do casamento. E eu achei muito curioso, porque todas elas Deus dava um sinal muito forte para ele, a ponto dele abrir mão de coisas muito pessoais, de tradições familiares, para poder seguir conforme Deus havia pedido a ele. E todos nós aqui fizemos isso um dia. Todos nós em algum momento abrimos mão de algo para poder começar algo diferente. E Deus sempre tomando a nós pela mão, nos fazendo, talvez indo para um caminho errado, colocar na rota certa. Eu não sei se você já está na rota certa, ou se você o tempo todo está sendo cobrado de achar que está no caminho errado. Mas o Senhor vem, pega você pela mão, vai aqui, eu vou te colocar aqui, porque aqui é a rota que eu quero que você persiga. É aqui que eu quero que você continue. Eu ouvi uma frase, e essa frase ela é de um treinador de pessoas, o Tony Robbins. Ele é um coach americano, muito famoso, e ele tem um livro, que ontem eu estava até mostrando para o pastor Ladino, nós estávamos na FENAC, né, e vi o livro lá, e falei, foi desse livro aqui que
ele citou a frase que eu li, que mexeu muito comigo, que ele diz assim: a única jornada impossível, a única travessia impossível na nossa vida é aquela que nós nunca começamos. Então nós temos a oportunidade o tempo todo, todas as manhãs que o Senhor nos dá o sopro de vida, de começar. Só vai ser impossível acontecer algo de Deus na nossa vida se nós não nos prontificarmos a dar o primeiro passo. Então eu e você precisamos dar o primeiro passo. O próprio Jesus deu o primeiro passo. O próprio Jesus aceitou a humanidade para começar a fazer para que o reino fosse implantado. Tudo que nós vivemos hoje como igreja só foi possível porque Jesus começou a fazer. Quando Lucas relata isso aqui em Atos 1, ele está nos dando uma chamada de atenção e fala assim: o próprio Jesus começou, por que você não vai? O próprio Jesus teve, por que você não vai ter? Se o próprio Filho de Deus veio e fez, por que você não vai? Ah, mas ele é Jesus, ele é o Deus em carne. Não, e nós somos o quê? Nós somos os filhos de Deus. Então nós temos essa autorização do céu para começar e ver Deus fazendo o impossível e o possível para que isso aconteça. Agora, por que você às vezes perde a tua fé? Por que você estagna? Por que você paralisa a tua vida? Por que uma circunstância adversa te faz desistir? Por que uma má notícia te faz entrar numa condição de que não é possível que a coisa melhore? Por que você não consegue que Deus haja sobre você e te faça ver que o momento vai melhorar, que algo vai ser melhor, que vai acontecer lá na frente? Deus não precisa mostrar para nós lá na frente. Ele só precisa estar à nossa frente. Deus não precisa mostrar a mim e a você o que está lá na frente. Ele só precisa estar à nossa frente. Nós precisamos entender isso. Diante de uma enfermidade, diante da notícia do luto. Eu lembro muito bem, e está muito fresco isso, a gente ontem estava até conversando a respeito. Nós tivemos agora, o Senhor recolheu uma jovem que caminhou conosco durante muito tempo, desde os seus 12 anos de idade. Ela veio agora a falecer com 20, ela estava com 21, com 19 anos. Teve uma meningite bacteriana, estava fazendo medicina no Paraguai. E na quarta-feira, durante um culto, a Raquel durante 5 dias ela adoeceu. E durante 5 dias a gente estava na intercessão da vida dela e na quarta-feira a gente estava chegando para o culto no Projeto Vida, e aí chega a notícia da morte dela. E aí na hora foi uma mobilização, a Raquel falando com a mãe, já estava conversando com a mãe durante toda a semana, e aí eu lembro que já no dia do sepultamento, quando o corpo dela chegou ao Brasil, veio do Paraguai para o Brasil, na verdade estava em Foz do Iguaçu, no sul do país, e quando chegou, eu lembro que eu estava com o padrasto dela e a mãe, e eles estavam ali perto, aí eu cheguei para abraçá-los, e eu lembro que eu falei com a Liliane, que é a mãe dessa jovem, da Ana Beatriz, eu falei assim: você sabe que a sua filha cumpriu o propósito dela com muita intensidade aqui, porque é uma jovem que deixou muitas outras líderes, com muitas adolescentes. E eu falei assim: você sabe que sua filha cumpriu o propósito dela, né? Porque no dia que você deu a notícia a Raquel, a gente estava dentro do carro, na hora para nós foi até um alívio. A notícia bateu, foi duro, mas para nós foi um alívio, porque primeiro porque ela estava sofrendo muito nos 5 dias, porque foi muito intensa a doença que ela pegou. Mas para nós foi um alívio, porque quando a gente começou a contar os frutos que essa menina deixou, de discipulado, de garotas que ela estava pastoreando mesmo, 72 adolescentes, jovens e adolescentes, 19 anos com 72 jovens e adolescentes debaixo da cobertura dela. E com uma célula ativa na faculdade ela estava fazendo. E ela jejuava todos os dias da célula dela na faculdade. E é uma jovem que sempre, desde novinha mesmo, ela sempre, e quietinha, não era de aparecer, não era de ficar à frente de nada. E aí eu lembro que eu falando para a mãe dela, a visão que me vinha era exatamente essa, a alegria que aquela menina tinha de cuidar de pessoas. E aí, quando eu falei isso com ela, eu falei assim: agora, Liliane e Mazinho, vocês precisam estar prontos para começar algo novo sobre a vida de vocês, porque a Ana Beatriz já cumpriu o dela, e ela está com o Senhor agora. Com certeza aquela jovem está com o Senhor. Só que agora tem o processo de quem fica aqui. E eu falo isso para vocês porque o apóstolo Joel fala muito isso, decisão é cortar, e tem hora que Deus decide por nós. Deus decide e corta algumas coisas na nossa vida. E às vezes a gente não compreende, acha que Deus está sendo mal.
ou a gente acha que está sendo negligente em alguma coisa, mas Deus também toma suas decisões quanto a nós, a ponto de cortar algo. Às vezes a gente não compreende, mas quando o Senhor tira alguém que nós amamos e leva para Ele, é uma decisão dele, de algo que precisa ser mudado em nós. Ontem eu falava aqui da síndrome do ninho vazio, quando os nossos filhos tomam a maioridade e saem de casa, nós sentimos muito. Eu já estou tentando me preparar para o dia que minha filha falar, estou indo embora, pai. E ainda vai levar um menino que vai levar ainda, né? É uma reflexão muito profunda essa da minha parte. Ontem eu dizia aqui que estou aprendendo a lidar com armas de fogo, né? Mas eu já tenho que estar preparado para a decisão de que um dia a síndrome do ninho vazio vai bater. E como eu vou superar isso? Porque é uma decisão do Senhor, que o meu legado familiar estenda pelas minhas filhas. E logo os netos. Espero estar vivo para vê-los. Por isso que essa reflexão de 50 anos é profunda, gente. O negócio é sério. Eu já tenho que pensar nos netos. Mas eu falo isso porque Deus é um Deus que Ele decide. E nós precisamos compreender as decisões de Deus. Às vezes de algo que é um luto, mas às vezes também os da celebração da nova vida na nossa família, quando os filhos vêm, quando os netos chegam, quando a gente tem uma renovação no matrimônio, quando nós temos uma renovação, uma celebração de uma nova vida na igreja. Todo momento lá, quando tem o momento das apresentações das novas vidas no ministério, explode aqueles papéis, né? E a gente lá é muito engraçado, porque a gente começa, a gente às vezes não relata, né? Mas a gente ri muito porque tem gente que toma susto, tem gente que fica com o cabelo. O meu, então, quando vai blequinho assim, eu chego em casa, tirar uma papelaria do cabelo, né? Chega, cai muito papel. Mas quando a gente tem o poder de celebrar uma nova vida em Cristo, quando a gente consegue entender que alguém está começando a fazer, quando aquela nova vida chega e você está do lado ali, vendo aquela pessoa que chegou não sabendo nada, mas você começa a mostrar o caminho. Esse é o poder. E tem que começar através de você. Essa motivação tem que estar em você o tempo todo. Acordar pela manhã e saber que se Jesus um dia começou a fazer, e ali eu nem entrei no processo de ensinar, eu e você por testemunho próprio, precisamos começar a fazer a nova escrita de nossa vida e, se possível, sempre construir o ensino a alguém. Hoje as nossas filhas têm o privilégio, onde eu ministro como igreja, tenho o privilégio de estar com amigos e a gente poder aprender e ensinar. Eu estava agora, eles estavam debochando de mim, porque eu converso com todo mundo. Onde eu chego, eu vou me apresentando, e quem eu não conheço. E eu tive 3 experiências muito diferentes. Eu não falo inglês. A Glaucia estava aqui falando comigo agora. Cid, eu falo inglês, espanhol, francês. Eu falei, para, Glaucia, que eu não estou falando nem um português direito. E ela aqui comentando comigo. E eu estava num lugar que foram quantas nações que foram descritas? 45 nações estavam agora aqui em Porto, esses dias. E eu não falo inglês, não falo espanhol. E a primeira experiência foi com uma egípcia. Deixa eu contar essa história. Eu vou contar do começo para vocês entenderem o poder do começo. Eu vou contar uma história para vocês. Vamos começar? Coloca primeiro para mim a minha foto lá na pirâmide do Egito. Está aí. Esse sou eu, 2010, lá no Egito. A primeira experiência foi muito boa, não. Cheguei lá na pirâmide. Gente, isso aqui, ó, essa área aqui, você está olhando aqui essa base, é só guimba de cigarro. Eu nunca vi. O pessoal falou que o português fuma muito, né? É que você não conhece o egípcio. Misericórdia a quantidade de guimba de cigarro que tem ali. A primeira experiência minha na pirâmide foi muito boa, não. Eu falei, gente, aqui só tem fumo. O faraó deve estar fumando tudo lá dentro daquela pirâmide lá. Mas eu cheguei aqui e eu tive uma experiência, não sei se vocês estão vendo ali, está o bispo Fabiano, está ali atrás com a mochilinha ali, camisa vermelha. E eu estava nesse lugar, por incrível que pareça essa foto, um pouco antes, tinha uma jovem da caravana, tinha falado assim, pastor, nós precisamos orar por esse lugar. Eu falei, é verdade, orar pelo Egito. Beleza, ok. É um começo, vamos orar pelo Egito. Caravana, estava no Egito, a gente ia ficar 2 dias aqui e ia para Israel. E aí eu lembro que essa jovem falou comigo na caravana, eu falei, vamos orar pelo Egito. Ok. E ali, falar, vamos orar, é orar. Achei algo muito natural. Falei, vamos orar. Só que aí, de 2010, 8 anos depois, eu estava em Gramado, no Rio Grande do Sul. É o vídeo, coloca o vídeo para mim.
E a gente estava numa experiência, vocês vão entender sobre começos. Esse momento aqui, a gente estava numa mesa de líderes, de pastores, de jovens, no Rio Grande do Sul, lá em Gramado. Essa voz que vocês estão ouvindo é o pastor Elias Dantas. Ele estava orando, pediu para nós orarmos pelo Samé. É um jovem que está aqui no meio, que ele é um pastor que estava começando um trabalho com uma igreja subterrânea lá no Egito. Lá eles não têm igrejas muito visíveis, todas elas são escondidas. E eu estou aqui, estou bem carequinho aqui, né? Eu estou aqui com esse casaco verde, estou impondo as mãos sobre ele ali, nós estávamos orando intensamente pelos países ao redor do Egito e pelo Egito. E ali foi um momento de intercessão muito forte, cobrindo a vida dele, porque ele é muito ousado nessa igreja no Egito, uma igreja que ele sofre muita perseguição, muita pressão no lugar. E esse momento foi muito especial para nós ali. Aí, 6 anos depois, agora você coloca para mim do cartãozinho. Nós chegamos lá no evento, lá na conferência, e todos nós recebemos um cartãozinho. Raquel, você orou por qual país, Raquel? A Raquel orou orando, está dizendo aqui, né? Para nós usarmos a nossa fé, a nossa unidade. Deus vai trabalhar por meio da fé e da unidade e orar pelos nossos irmãos que precisam de oração. E aí eu precisava de oração, eu tirei o Egito, a Raquel tirou a Índia, a Lara tirou Espanha, Grécia. Nós só pegamos pedreira, hein? Vi aqui que agora foi forte para o nosso lado, hein? Nas orações aí. É bom sinal. Mas quando eu olhei o Egito, me remeteu a lá em 2010, naquela pirâmide, quando eu ouvi a pessoa falando comigo assim, comece a orar pelo Egito. Olha só, hein? E aí minha cabeça foi de novo em 2018, orando pelo pastor Nader, aquele jovem, orando por ele ali, naquela reunião de líderes ali. E aí eu cheguei, meu cartãozinho atrás do meu crachá era ore pelo Egito. Falei, meu Deus, que loucura isso. Aí o que acontece? A gente está ali no pavilhão, lá na arquibancada, e orando, o evento acontecendo, muita adoração, muitas palavras sobre missão. E aí está eu, Raquel, sentado, aí vem uma jovem, senta do meu lado. Põe a foto da jovem comigo aí, por favor. Aí vem essa jovem aqui, ó. Até tirei uma foto com ela depois, já no último momento ali. Ela senta do nosso lado. Aí ela mexeu com a Raquel, né? Aí mexeu comigo assim. Aí eu sempre pergunto, né? Qual é o seu nome? De onde você é? Falando em português. Aí ela falando em inglês. Ela, meu nome é Miriam e eu sou egípcia. Aí eu, pô, Deus. Aí você me arrebenta, Deus. Como é que uma egípcia do meu lado aqui, tanta gente para ela sentar, foi sentar do meu lado. Aí quando eu mostrei o meu crachá para ela começou a chorar, ela se emocionou. Aí eu chamei a Raquel, falei, Raquel, vamos orar por ela? Aí meu inglês é aquele assim, I pray for you. Em português. Aí ela, it's okay. Aí eu comecei a orar em português por ela. E a oração que eu fiz foi lembrando a oração pelo Nader. E aí, pasmem, o Nader, o Neider, é o pastor dela. Aí eu falei, Senhor, aí é brincadeira. Quando eu mostrei para ela a foto que eu tirei com o Neider, ela começou a chorar de novo. Ela falou, aí ela falou, connection. Eu falei, connection, é isso aí mesmo. E aí, o sinal maior foi o quê? O evento estava encerrando. O doutor Elias ia dar a palavra final, que é o organizador do evento, e ele chama o pastor Neider para fechar. E o Neider começa a fazer as honras finais e tudo mais. E eu falei, Raquel, eu não posso ir embora daqui sem recomeçar a minha intercessão, a recomeçar a minha intercessão pelo Egito. E aí eu disparei do lado da Raquel, corri lá na descida da escada, assim, do lado do altar, e aí bota a foto para mim eu e os 3 amigos que estão lá, isso. E aí, nesse momento aqui eu estou com o Pedro, que é da InChurch, o pastor Felipe José, que é lá do Rio de Janeiro também, da capital, e esse é o pastor Neider. Eu pedi, os dois falam inglês fluente, né? Tanto é que o Felipe José foi nosso intérprete em vários eventos que teve aí. Aí eu chamei o Pedro e ele falei aqui, eu preciso que vocês me ajudem aqui a traduzir uma oração, algo que eu quero falar para o pastor Neider. Aí eu cheguei no pastor Neider e falei assim, olha, você não vai lembrar de mim, mas em 2018,
Nós estávamos lá em Gramado, numa mesa de líderes, e eu intercedi por você, orando pela tua casa, pela tua família, pelo teu ministério, pela tua igreja, pelo teu pastor. Aí ele começou a falar, meu Deus, isso é incrível e tal. Eu falei, mas eu tenho orado pelo Egito desde 2010. Aí ele falou, mas isso é demais. Aí eu falei assim, olha, hoje eu quero recomeçar minha oração pela sua vida e pelo Egito. Aí eu falei assim, mas olha só o meu crachá. Quando eu mostrei o crachá de novo, ele falou, isso é muito sinal de Deus. Ore mesmo. Aí fizemos a oração. Aí no que eu saí da oração aqui, quem me aborda? O doutor Elias e o pastor maior do Egito, que é o pai dele, que é o pastor Nader. É o pastor Samir, pastor Samir. Aí põe a foto agora dos dois, do lado dos dois colossos lá. Aí, só que foi muito engraçado, porque o doutor Elias me puxou, ele aqui é o maior pastor do Egito hoje. Uma igreja com mais de 6 mil membros no Egito. O filho dele cuida de uma de 2.000 e ele está cuidando das outras igrejas. Esse pastor, ele está fazendo um avivamento no Egito que a gente não tem dimensão. Por que eu estou contando essa história para vocês? E por que eu estou falando disso? Em 2010, eu nunca imaginaria que uma fala de uma jovem numa caravana pudesse, ore pelo Egito. E eu falei assim, vou começar a orar. Mas você leva, é como se alguém chegasse para você agora no final do culto aqui e falasse assim, ore por essa causa por mim. Eu falei, ok, vamos orar. Mas você vê o que de 2010 até hoje, 14 anos depois, o que aconteceu, eu falo que Deus é um Deus de um tempo de processo, de treinamento e um tempo onde Ele realiza as coisas. O que eu quero falar com você é que na pequena causa que você tem diante de Deus, ou grande para você e pequena para Deus, Deus ele vai pegar cada momento desse e vai trabalhar na sua vida. Eu estou pegando uma situação minha, pessoal, que nos 50 anos eu nunca imaginaria que eu ia viver. Que em 2010, quando eu estava com 36 anos, eu não tinha noção de que poderia ser algo tão intenso. E quando eu orei pela jovem, pela Miriam, no final da oração eu falei assim, eu vejo que você é a nova geração da igreja do Egito. E nem tinha dimensão que eu já tinha orado pelo pastor dela e estava renovando o legado com isso. Sabe o que eu quero falar para vocês? Nós temos um começo. E nós precisamos colocar as nossas orações naquilo que realmente é da vontade de Deus para mim e para você. Eu quero estimular você a colocar a sua oração hoje em questão. Eu quero pontuar a tua fé hoje aqui. A sua causa é a sua família, a sua causa é as finanças aqui no país, a sua causa é uma mudança significativa no teu ministério, é uma mudança significativa para a tua família, coloque diante do Senhor. Se é algo que para você está impossível, coloque diante do Senhor. Eu confesso a você que nos meus 50 anos, como pastor, eu até tenho uma certa noção pessoal de que eu já realizei muita coisa. Mas eu sei que Deus ainda está para levar a muitos lugares. Eu sei que Deus ainda está para fazer coisas maiores. Mas eu sempre falei com Deus, Senhor, tudo na tua vontade, mas tem que começar onde você está. Comece aqui, onde você está. Se é na sua casa, se é no teu secreto, se é no teu quarto. Eu peguei aqui, eu quis colocar uma dimensão espiritual de uma oração por uma nação, que eu nunca imaginei que um dia eu estaria com um pastor que tem 6 mil membros no Egito, sendo que um dia eu estava como turista, numa caravana, claro, no Egito, e numa fala de alguém para mim assim, ore pelo Egito. E alguns anos depois, Deus fazia na proporção que Ele está fazendo. E eu estar num lugar em que muitas nações estavam reunidas e saber que Deus vai agir em todas elas da forma que Ele tem que agir. E Ele está agindo em Portugal. Mas Deus vai usar você para isso. Porque se você saiu veio para cá com um propósito, você não tem dimensão que propósito é esse, Deus sabe qual é. Se você está indefinido no teu propósito, Deus sabe qual é. Se você ainda não tem certeza do que é, Deus sabe e tem certeza do que é. E Ele vai à frente para fazer isso. Eu quero estimular a tua fé hoje para que isso aconteça. Coloque mesmo, se é uma causa sua, só sua, algo que Deus precisa fazer em você, coloque hoje para Ele. Se é para fazer em prol da tua casa, da tua família, coloque diante dele. Se é para fazer como Lucas ali relatando, Lucas estava assim, eu quero relatar as coisas que eu vi em Jesus começando. E eu estou colocando porque as pessoas precisam saber, se o próprio Jesus começou, você também pode. Comece agora. E aí tem o processo 2, ali comece a fazer e depois Jesus passa a ensinar. Comece a fazer e depois testemunhe o que Deus está fazendo na sua vida.
Alguém está esperando o teu testemunho em algum lugar. Se é no seu trabalho, vai ter alguém lá esperando o teu testemunho. Se é na sua casa, alguém está esperando o teu testemunho. Se é num ponto aqui de ônibus, aqui chama autocarro, vai ter alguém ali esperando o teu testemunho. Se é alguém do Brasil, está esperando o teu testemunho. Não pense você que saiu debaixo de vergonha, ou saiu fugindo, ou saiu... Não, alguém está esperando o teu testemunho. Começa onde você está. Porque para mim, nitidamente, o que Deus fez nesses dias é porque começou onde eu estava. Eu estava aqui em Portugal, podendo orar por uma outra nação, renovar, recomeçar a intercessão. E eu estou falando isso na minha ótica pastoral. Mas eu também sei que tem algo ligado ao meu pessoal, ao meu casamento, mas tem que começar onde eu estou. Deus está sinalizando algo para mim aqui. Ontem sinalizou muito. Eu preciso obedecer mais quando a esposa fala. Mas Deus começa onde você está. Deus está começando, vou falar para o Ian e a Lara, Deus está começando algo que, se vocês viram uma porta fechada lá atrás, esse acesso que vocês estão tendo aqui, Deus agora vai escancarar no próxima oportunidade de vocês, porque começa onde vocês estão. O que vocês estão fazendo aqui, vocês não têm dimensão. Alguns têm, talvez vocês não tenham, mas pode ter certeza, a porta dos Estados Unidos está escancarada para vocês agora. Estava fechada um dia, não estava? Mas começa onde vocês estão. É assim que funciona. Deus age desse jeito. Falo para vocês, casal, começa onde vocês estão. Portas se fecharam? Começa onde vocês estão. Deus vai escancarar novas portas para vocês. É a nossa perspectiva. Pastores, começa onde nós estamos. Nós estávamos falando sobre a terceira porta, né? Aí vem o Samuel, que vem com aquela fé dele, que é uma fé gigantesca, né? Pastor, isso aqui tudo vai ser nosso, ó. Já me mostrou lá no final, lá a pizzaria. Eu falei, meu Deus do céu, a fé do menino é proporcional ao que ele cresceu. E eu falei, eu creio. Tem as barreiras? Tem, mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Está entendendo, Anderson, Fernanda? Começa onde nós estamos. Famalicão é pequeno para vocês, mas vai começar. Então eu acredito nisso, é o poder que nós temos hoje. Samuel está ali atrás ali. É isso aí. Deus está fazendo. E Ele quer realizar entre nós. Mas você precisa começar a colocar a tua fé em questão para Deus ir à frente e você só assim, obrigado, Senhor. Agora eu entendo. Começa onde você está. Se coloca de pé, vamos orar. Deus falou aqui, ó, o pastor Denis já vem naquele momento precioso. Eu preciso te falar isso, meu amigo. Nós temos aqui a Jaqueline. Jaqueline é do Sudão. Ela só fala árabe. Ela não fala português, ela não fala inglês. Mas ela está aprendendo um pouquinho do português. Tem umas 2 semanas a Jaqueline chegou para mim e ela me pediu oração pelo Egito, porque o país dela está em guerra e a filha foi para o Egito. Olha só, meu Deus. E ela me pediu oração pelo Egito. Eu tinha que falar isso, meu amigo. Eu tinha que falar isso porque eu sei que ela está passando lá uma situação, ela está com a família toda dividida. E uma filha está no Egito. Tem 1 ou 2 semanas atrás, ela chegou para mim e me pediu, ore pela minha filha que está no Egito. Porque nós estamos divididos e uma foi parar no Egito. Não foi, filha? Ela não fala português, ela só fala árabe. Ela está aqui todo domingo, queridos. Todo domingo ela está aqui, recebendo. No pouco que ela entendeu, mas eu creio que ela tenha entendido Egito. Não foi? Foi a oração que ela pediu. Deixa eu fazer Amém. algo diferente. Jaqueline. Jaqueline, please. O meu árabe também é esse. Eu não sei se ela vai entender. Eu vou orar por você, por sua filha e pelo Egito. Ok? Fica aqui comigo. Vamos orar. É um momento especial, gente. Eu não vou deixar de ter essa oportunidade, né? Senhor, nós te louvamos nessa manhã, ó Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem conectado coisas impossíveis, mas está tornando todas elas possíveis, Senhor.
Pai, o meu ministério é um ministério de novas gerações, Senhor. E eu sei que ao orar pela Jaqueline, eu estou orando agora pela filha dela ali no Egito, Senhor. Uma jovem sudanesa que precisa, Pai, voltar ao seio da sua família, aos braços da sua mãe, mas na dificuldade que eles têm encontrado na perseguição, Senhor. Essa mulher tem colocado a sua fé diante do Senhor e agora, mais ainda, entendo a causa que ela tem colocado aqui, mesmo não entendendo a nossa língua, mesmo não entendendo o Senhor, mas ela entende a linguagem dos céus. Como o Senhor também está entendendo as nossas orações aqui que chegam diante do Senhor. E assim como eu sei que o Senhor vai fazer na casa dela, com a família dela, vai fazer na nossa casa, na nossa família, Senhor. Oro, Pai, pela vida dos pastores do Egito, pastor Neider, pastor Samé. Oro por aquela igreja, Senhor. E que a filha de Jaqueline possa encontrar lá os nossos irmãos, para que possam de alguma forma conectar e até mesmo trazê-la de volta aos braços de sua mãe. O que depender de nós, Senhor, nós estamos já aqui para fazer essas conexões, para entrar em contato. E eu sei que operando o Senhor, quem impedirá de agir e agir no invisível, a ponto dessa jovem poder se tornar uma pessoa que vai passar pelas fronteiras para poder chegar onde sua mãe está. Eu já libero essa palavra agora, Senhor. Eu já libero sobre os céus esse lugar e libero também o agir do invisível na vida de cada um dos nossos irmãos nesse culto. Que o sobrenatural do Senhor venha e faça, Senhor, faça na causa de cada um aqui, representado pela Jaqueline. Faça em nossas casas, faça em nossas famílias, faça em nossas finanças, faça sobre nossos filhos e nos filhos de nossos filhos. Nós oramos, Senhor. Oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe. O obrigado dela está certinho. Está melhor que o meu. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigada, igreja. Nós que agradecemos. Obrigado, obrigado. Deus abençoe. É bênção. Muito mistério, né? Muito mistério. Ao sair daqui, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Mais e mais. Mais e mais. Tem mais. Diga isso, tem mais. Tem mais. Tem mais, tem mais, tem muito mais. Às vezes a gente passa tanto perrengue, parece que acabou. E hoje nós fomos renovados no nosso espírito. Tem mais para a nossa vida. Novos sonhos, novas conquistas, novas portas abertas, novos avivamentos. Em nome de Jesus. Que o Senhor seja contigo em todo o tempo. Em nome de Jesus. O Senhor alcance sua casa, sua família, seu vizinho da esquerda, da direita, de frente e de trás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarda. Vão em nome de Jesus. Deus abençoe. Glorioso dia do Senhor, chamou meu nome, da sepultura eu saí, da escuridão. Glorioso dia do Senhor.